Olá, me chamo Sônia Alves e vou falar um pouco sobre uso e ocupação do solo, que é, na verdade, a divisão de territórios. E, segundo Cacilha e Cacilha, 2012, nos diferentes setores das cidades, os usos eles são divididos e da seguinte forma: zona central, zona residencial, zona de serviço, zona industrial, zona de uso misto, áreas de proteção ambiental, que são as extensas áreas verdes, muito importante, né, manter essa preservação mesmo em meio a tantas construções e transformações, né, feitas pelo homem. Então, é justo preservar também a área natural por conta dos animais, a vegetação, isso é muito importante. Grau de ocupação humana e setor especial. Então, é basicamente isso, né, que eu vou falar e passo para o meu colega seguinte. Bom, a lei de uso e ocupação do solo, em geral, ela sempre deve estar em consonância com o plano diretor, né? Isso para que o Estado, enquanto ente, de fato consiga manter um regulamento, né, devido, um regulamento devido para a utilização e o ordenamento das áreas e seus zoneamentos, né? E é através de parâmetros que o Estado vai conseguir padronizar essas normas, né? E é na lei do uso que vai se apresentar esses critérios. Então, basicamente, são a taxa de ocupação que vai mostrar que daquela área pode ou não pode ser construído, né, ser edificado. Segundo, tem o coeficiente de aproveitamento, que nasce de uma fórmula entre a área total do terreno, né, do lote, e a capacidade máxima que ali poderá se construir, né, também conhecido como potencial construtivo. Então é uma fórmula que é gerada para isso. A altura, que pelo o nome já sabe mais ou menos o que é basicamente a verticalização máxima que os imóveis e as edificações podem constar naquelas zonas, né? Isso é de uma importância, por exemplo, das áreas ali próximas a aeroportos, né? Das áreas que tem algum tipo de movimentação aérea que para salvaguardar aí de qualquer tipo de problema. Já o recuo mínimo é a distância entre a fachada e a edificação e o alinhamento predial existente, né? Então é isso. Já o afastamento é a distância mínima entre as edificações e as divisas do lote, né? Seja frente, seja fundos, enfim. E aqui até vale lembrar aquela velha e famosa discussão da janela para o terreno do vizinho, né? Isso é um parâmetro que evita esse tipo de situação. O outro é a taxa de permeabilidade, que é a fração do lote que precisa ser não edificado, né? Dentro da construção precisa ficar uma área não edificada para que aquele espaço seja o receptor das águas, da chuva, e que possa ter a absorção dessas águas e o escoamento devido dela, né? E as dimensões do lote, que são estabelecidas para fim de parcelamento do solo, né? Saber qual a fração mínima que pode ser parcelada daquela área, enfim, é o parcelamento do solo. E os terrenos de esquinas são acrescidos dessa testada mínima e o recuo obrigatório previsto para a zona onde o terreno se encontra. Boa noite, professor, colegas. Me chamo Jarbas. Assim, eu entendo que a eliminação do zoneamento entre as atividades residenciais e comerciais pode promover a flexibilidade, né, desses espaços, né, incentivando bairros mais dinâmicos e multifuncionais, né, e evitando assim a separação, né, um tipo de segregação, né. Isso pode facilitar o acesso a serviços e reduzir também a dependência do transporte público e vai assim se tornar mais econômico, né, para os moradores, né, porque não vai ter aquele gasto, né, com combustível, né. No entanto, é necessário um planejamento adequado, né, para evitar o aumento do tráfego em alguns pontos e também a poluição sonora. Oi pessoal, sou Francisco Ayrton Lima Ribeiro e hoje venho aqui falar com vocês a respeito da eliminação da exigência de recuos e afastamentos obrigatórios. Esta exigência que se houvessem recuos e afastamento entre as edificações
e das edificações para as calçadas se dava para que ocorresse o processo de insolação e ventilação adequada nesses locais, para que assim se evitasse a proliferação de doenças. No entanto, nos dias atuais, com o saneamento adequado, inexiste evidência de que pessoas que moram em cidades ou bairros onde esses recuos ou afastamentos não são observados, que elas sejam que elas tenham algum tipo de doença ou que elas sejam menos saudáveis do que outras pessoas que morem em cidades e bairros onde esses recuos e esses afastamentos sejam respeitados. Nesse viés, o autor ele recomenda a eliminação da exigência desses recuos e afastamentos dos planos diretores das cidades, uma vez que inexiste essa evidência de que essas pessoas são menos saudáveis do que as outras. No entanto, deixa claro também que se um empreendimento quiser fazê-lo, né, que não existe nenhum problema em fazer, mas que essa obrigatoriedade ela seja retirada dos planos diretores municipais. Boa tarde, colegas e professor. Vou falar um pouco sobre a implementação de incentivos à fachada ativa em edifícios já construídos. A implementação de incentivos à fachada ativa em edifícios já existentes, dentro do contexto de zoneamento urbano, tem impactos significativos no desenvolvimento das cidades. A fachada ativa promete a integração de espaços privados com o público, estimulando a revitalização de áreas degradadas, o crescimento de áreas comerciais e criação de ambientes urbanos mais dinâmicos e acessíveis. Ela também fornece a sustentabilidade ao incentivar a reutilização de edifícios, além de potencializar a inclusão social, com a criação de espaços acessíveis. No entanto, desafios como gentrificação e a complexidade de adaptações devem ser cuidadosamente geridos para garantir que as mudanças sejam sustentáveis e beneficentes para todos. Bom dia e obrigado.